Bom dia, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Estou muito feliz de ter você aqui mais uma vez. Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas para mães de primeira viagem, donas de casa que queiram tocar as coisas mais leves, mais fluidas. Tem uma criança aqui precisando do café da manhã. Caso você não saiba, eu tenho 3 filhos com menos de 5 anos, então tenho um de 5, um de 3 e um de 2 agora. Eu trabalho de casa e eu estou basicamente todo o tempo com os meus filhos, todo o tempo me dividindo entre trabalho e casa e crianças. Vou partir para você, tá? Minha primeira dica tem muito a ver com isso aqui, onde eu estou agora, que é a cozinha. Gente, a cozinha aqui em casa, ela não para, porque a gente cozinha muito, a gente faz muito pão, a gente faz muitas coisas em casa. Eu estava falando, nós moramos hoje em Brasília e a gente mora numa parte que não tem... que é mais rural, assim, mesmo no meio do mato. Então, aqui é muito difícil chegar delivery e, enfim, não tem Uber, essas coisas. Tem uma estrada de chão para chegar na nossa casa. Então, assim, gente, meio do mato mesmo. Então, a gente não costuma pedir nada de comida. A gente criou esse hábito desde quando a gente mudou para Brasília, há 2 anos. A gente criou esse hábito de não pedir delivery. Então, a gente faz tudo em casa. A gente se organiza muito para conseguir cozinhar e a gente faz todas as refeições. A gente gosta muito de fazer isso, então pra gente não é um peso, oh meu Deus, não vou pedir delivery. A gente não tem esse costume de pedir delivery. Então, dito isso, a casa fica mais desorganizada, a pia fica mais bagunçada. A gente sempre tem louças para lavar, louças para organizar. E esse é o primeiro ponto, a primeira dica que eu queria dar. Sempre que possível, durma com a pia limpa. Minha primeira dica para vocês, do fundo do meu coração. Eu não consigo falar pra você o quanto essa dica é importante pra mim. Durma com a pia limpa. E sempre que não for possível, tente fazer o mínimo que você conseguir. Então, por exemplo, aqui em casa eu tenho a máquina de lavar. Eu sei que não é todo mundo que tem máquina de lavar louça. Mas se você tem máquina, assim, não vou conseguir encher a máquina. Tira as louças pelo menos. Não vou conseguir fazer... não vou conseguir lavar as louças na mão, que as louças maiores ou que não vão na máquina. Então, coloca as louças na máquina que derem pra colocar na máquina e já deixa lavando durante a noite. E por que eu falo isso? Porque eu tenho 3 filhos pequenos e eu trabalho e eu tenho uma casa e eu tenho várias coisas pra fazer na minha vida. Eu sei que não é sempre que a gente consegue dormir com a pia limpa. Eu te entendo. Mas se você não consegue dormir com a pia limpa, faça o que você consegue, sabe? Deixe o mínimo, o máximo mais adiantado pra você do futuro. Tenta sempre estar um passinho à frente, sabe? Então, isso é algo muito precioso, gente. E todas as vezes que eu acordo, que eu consegui fazer essa organização, mesmo que, por exemplo, hoje é um belo exemplo. Tem coisas aqui que estão espalhadas e tem coisas na pia também, vou até mostrar pra vocês. Essa é a minha pia hoje. E, assim, a minha pia está assim, parece que ela tá super desorganizada, mas na verdade, ela tá muito organizada. Ontem à noite a gente teve a comunidade da igreja aqui em casa, que são os grupos pequenos, sabe? E eu nunca consigo dar uma geral na cozinha depois que as pessoas vão embora, porque elas vão embora tarde e eu fico muito cansada e não consigo, real. E aí ontem foi muito bom porque um dos nossos amigos chegou mais cedo e ele lavou a louça pra mim, ele e a namorada dele. Simplesmente eles chegaram, eu tava dando janta pros meninos ainda, eles foram lavando e adiantando o meu serviço, eu fiquei tão grata. Não está perfeito porque sobrou louças, tem baguncinha, tem coisas aqui espalhadas. Só que por eles terem tido esse cuidado comigo ontem, que eu fiquei muito feliz e muito grata, tipo assim, eu já amanheci mais leve, sabe? Quando eu amanheço e a pia está bagunçada, a primeira coisa que eu vejo é a pia. Aí eu já fico, meu Deus, eu tenho tantas coisas pra fazer. Aí parece que qualquer coisinha pequena que acontece já acumula com essa bagunça da pia e aí já vai desestabilizando o nosso dia. Então é uma dica muito boa. Se você pode, organiza sua pia antes de dormir. Às vezes eu gosto de organizar enquanto, tipo assim, se o Fred tá em casa e ele tá disposto a fazer ali a rotina com os meninos, se ele tem tempo ali de fazer a rotina de dormir com os meninos, eu já falo, baby, já vou adiantando aqui. E já vou adiantando as louças enquanto ele tá arrumando os meninos pra dormir. Não é todos os dias, né? Tem dia que eu faço eles dormirem sozinha. Mas quando ele consegue e eu consigo já ir adiantando, eu já vou fazendo enquanto ele tá finalizando. Tipo assim, 7 horas da noite já terminei tudo. Entendeu? Isso é perfeito. Não é todo dia que é assim. Tem dia que é tarde da noite, tem dia que eu não consigo e fica pro outro dia mesmo. Mas aí eu tento sempre contenção de
de caos ali, né? Então, o mínimo que eu conseguir fazer, eu vou fazer naquele dia. E deixa eu dar café da manhã pros meus filhos. Minha segunda dica, ela é muito óbvia. Se você me segue no Instagram, ela é muito óbvia. Mas nós vamos falar. Esse é o primeiro momento de descanso do meu dia. Amanda, você acabou de acordar, você já está descansando? É porque é o meu devocional e eu sinto, assim, eu associei muito a leitura a descanso. Então, pra mim, é um descanso já. Eu tô lendo esse livro maravilhoso, que é O Maravilhoso e Bom Deus, do James Bryan Smith. Ele é muito, muito bom, da editora Vida. Indico muito, a gente tem um box dele, é Maravilhoso Bom Deus, Maravilhoso e Boa Vida e alguma coisa da comunidade. Eu comecei por esse aqui, eu acho que ele é o primeiro mesmo, e o Fred já leu os três, já tá no terceiro. E ele amou, e eu estou amando, assim, indico demais. Mas a segunda dica não era essa, não era dessa leitura. Era exatamente para você ter respiros no seu dia. Eu sinto que na era da produtividade, a gente quer fazer muitas coisas, quer cuidar dos nossos filhos, quer cuidar da casa, quer cuidar de tudo, quer regular feed, quer, enfim, a gente se entope de tanta coisa e a gente faz tanta coisa, a gente quer ser tão produtivo que a gente não consegue. E aí a gente vai começar a gritar com as crianças, a ficar mais estressada. Agora não, a mãe tá terminando de falar, tá? A gente vai ficar mais estressada, vai gritar com as crianças, vai ficar sobrecarregada, não vai ter uma qualidade de vida e não vai levar as coisas com leveza, que é um dos pontos desse vídeo, né? Pra gente levar as coisas com mais leveza. Então, eu sinto que todas as vezes que eu descanso, eu também tô cuidando dos meus filhos, eu tô cuidando de mim, eu tô cuidando do meu relacionamento com Deus, eu tô cuidando da minha vida. Descanso faz parte da produtividade. Ele não é uma coisa à parte de agora eu estou sendo produtiva, agora eu estou descansando. Não. Se você não descansa, você não vai conseguir ser produtivo. E eu tenho uma ótima leitura para você, se você é do time que gosta de ler, eu tenho uma ótima leitura para você, que é o Elimine a Pressa Definitivamente, do John Mark Comer. Esse livro mudou minha vida. Eu amei essa leitura. Li já 2 vezes em 2 anos. Tipo, uma vez por ano eu quero fazer essa leitura. E aí, eu sempre gosto... Tá bom. E aí, eu sempre gosto de ter os momentos de descanso no meio do dia. Desde que eu comecei a estar mais atenta assim, ao descanso, como um mandamento mesmo, a gente começou a tirar os domingos off das redes sociais e mais voltados para o lar e para o lar no sentido de estar com a família, né? Ir para a igreja, louvar ao Senhor e separar esse dia como um dia para descansar mesmo e olhar para tudo que o Senhor tem feito e para agradecer e para ter esse coração que vai olhar o que a gente fez e contemplar e, nossa, que bom que a gente conseguiu fazer tudo isso essa semana. Agora é o momento de descansar, semana que vem a gente começa de novo. Então, desde que a gente começou a fazer isso, a gente começou também a implementar outros momentos de descanso no decorrer da nossa vida. Oi, filho. Porque não existe isso de tirar o domingo off, ou o sábado off, ou qualquer dia off, e continuar nos outros dias muito freneticamente. A gente começa a ter um ritmo diferente na nossa vida quando a gente começa a pensar assim. Quando a gente começa a ter essas práticas do descanso. Então, quais são os descansos que eu tenho no meio do meu dia? Então, meu primeiro momento, assim, de mais descanso do dia é logo de manhã, quando eu acordo. Se eu não for treinar right away, aí eu venho, faço a minha leitura, que é esse livro que eu tô lendo, leio a Bíblia, faço o culto lá com os meninos. Esse momento é um momento muito gostoso pra mim, que realmente renova as minhas energias, assim. Então, sempre depois do café da manhã, geralmente, eu venho pra cá, o Fred também senta e lê, e esse é um hábito que a gente criou aos poucos e é algo que faz muita diferença. E a gente não fica lendo um tempão, tá, gente? A gente lê, tipo, 10, 15 minutos e isso já faz muita diferença em como a gente vai pro nosso dia. E aí a gente vive o nosso dia, a gente tem... Eu faço as lições com as crianças, né? Estudo com eles, faço almoço, faço algumas coisas na casa, dou almoço para as crianças, coloco elas na soneca, o Noah vai pro quiet time, que é o mais velho. E aí depois disso, depois desse rolê inteiro, eu tenho mais um momento de descanso, que é ali para me preparar para a tarde. Então, quando os meninos vão para a soneca, eu geralmente faço um cafezinho com o Fred e de novo a gente vai ler. A gente lê um tempinho. Eu tento ler tipo 15, 20 minutinhos nesse momento, que é depois do almoço, e tomo um cafezinho. E depois eu tento usar o outro período, o outro tempo, o resto do tempo ali que eu tenho da folga das crianças, para trabalhar, porque eu trabalho com as redes sociais.
Eu trabalho com o Instagram, agora com o YouTube. E eu preciso desse tempo no celular. E eu detesto ficar no celular dividindo a minha atenção o tempo inteiro, sabe? Então, quando eu tô com as crianças, eu não fico no celular, a não ser que eu esteja gravando alguma coisa, como eu estou agora, por exemplo, ou a não ser que eu queira tirar uma foto, mas eu não fico rolando o feed, olhando as redes sociais, procurando inspiração ou editando vídeo. Eu não fico trabalhando enquanto eu estou com as crianças, enquanto eu estou cuidando deles ou fazendo os estudos com eles, porque eu fico muito estressada se eu tô com a atenção dividida o tempo inteiro. Eu reparei isso e... Então, na maioria dos dias, eu fico a manhã inteira sem entrar nas redes sociais. Isso pra mim não é um sacrifício, porque eu já tô com as crianças, minha mente já tá cheia, então... Tá bom. Se eu tivesse que estar nas redes sociais nesse momento, não seria uma coisa fácil pra mim. Então, pra mim é mais fácil que eu entre só nos momentos de break que eu tenho durante o meu dia. Então, depois do almoço é um outro break que eu tenho ali, desse tempinho. E aí eu uso para trabalhar também. E o próximo momento de descanso geralmente é à noite, né? Eu passo o dia com as crianças, se elas têm alguma coisa fora de casa, enfim. E aí depois, aí no fim do dia, a gente sempre... esse momento também é bem legal de falar. Que é um momento de descanso, assim, pra mente, né? Geralmente eu tô treinando no fim da tarde. E aí, quando eu vou treinar, as crianças vão comigo pra rua. A gente mora numa rua de condomínio que é fechada e tem muito pouca gente aqui. Então é muito gostoso, porque as crianças podem ficar lá fora tranquilas. O Ben ama andar, então ele tem essa necessidade por causa da síndrome de Down, de andar e de se exercitar, de se movimentar. Então ele vai pra rua com a gente, ele fica andando, e aí a gente corre com as crianças. E esse momento é um momento de descanso, assim. Todos os dias, às 5 horas da tarde, a gente vai pra rua. Todo mundo. E aí a gente tenta ter esse momento lá, é uma delícia. E aí depois a gente vai, coloca as crianças pra dormir. Tem barulhinho aí, porque os meninos estão aqui comigo. Mas aí a gente coloca as crianças pra dormir, a gente organiza alguma coisa que tiver que organizar na casa. Na maior parte das noites a gente tenta ir descansar cedo, ir pra cama cedo. E outra coisa que eu amo fazer pra me descansar também, adivinha? Ler. Ler antes de dormir pra mim é um descanso muito bom. A minha próxima dica pra você é muito simples. Você vai falar, essa dica pra estar num vídeo aqui... Confia. Comece o seu almoço cedo. Isso pra mim faz tanta diferença. E olha com quem eu aprendi isso, com meu marido. Shocking, né? Nós dois trabalhamos de casa, os dois cuidam das crianças, os dois fazem tudo. Ele cuida mais do trabalho e eu cuido mais da casa. Mas às vezes ele fica com as crianças pra eu poder trabalhar, quando eu tenho alguma demanda urgente pra entregar, enfim. E eu comecei a reparar que todas as vezes que ele ia cuidar das crianças, ele começava a fazer o almoço na hora do café da manhã. Tudo bom? E aí uma coisa que eu comecei a reparar é que a comida que ele fazia sempre estava muito gostosa, ele é muito bom na cozinha, e ele sempre terminava a comida cedo. Então não deixava o caos se instalar ali para começar a fazer o almoço e tudo mais. E aí uma vez a gente conversou sobre isso e eu falei, nossa, eu vou começar a ter mais constância nisso, né? Começar a fazer a comida mais cedo. E, gente, isso é um life changing. Tanto que isso se incorporou tanto na nossa rotina que eu nem daria essa dica se não fosse a minha vizinha, que uma vez veio aqui e ela... Uma vez a gente estava conversando aqui, que ela faz parte da nossa comunidade, da igreja também. E aí, uma vez ela estava conversando aqui e ela falou que isso era uma coisa que ela tinha observado aqui em casa, que a gente sempre começava comida cedo. E isso virou parte de quem nós somos, assim. Dá 10 e meia, já começa a fazer o almoço. Geralmente, o horário do almoço já é um horário mais caótico, que as crianças já estão mais cansadas, porque elas já viveram a manhã inteira ali. E já é um horário que você tá mais cansada, aí tá todo mundo com fome, aí junta, às vezes, seu filho estuda à tarde, você tem que arrumar o lanche pra ele ir pra escola, aí tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aí o bebê tá com sono. Eu sei, é um horário caótico. Então, o quanto você puder fazer pra antecipar, não só na cozinha também, né, mas sempre tentar antecipar o que vem ali. Então, eu sempre vejo, isso é uma dica muito preciosa, gente. Eu sempre vejo os horários que são mais caóticos na minha casa e eu penso, o que eu posso fazer para transformar esse horário num horário um pouco menos caótico? Então, essa dica vale tanto para a hora da... Eu acho que minha páprica acabou. Isso é uma dica excelente, não só para a hora do almoço, mas para a hora do jantar, para a hora que você vê que seu filho está mais irritado. Então, por exemplo, o horário antes de dormir à noite também era um horário muito estressante. Aí agora a gente
como eu falei mais cedo, né? A gente finaliza o trabalho um pouco mais cedo, vai andar com eles um pouco na rua, tem esse momento para espairecer, para estar com a família e tal, e é um momento muito gostoso. Eu sei que não são todas as famílias que tem essa possibilidade, né, gente? Eu sei do privilégio que é eu estar em casa com os meninos, mas se você pode, de alguma forma, tornar esses momentos, né, mais tranquilos, principalmente se você fica em casa com as crianças, faça isso. Saia para fazer uma caminhada, tenta começar o almoço um pouco mais cedo para, sei lá, antes do almoço você lê uma história com seus filhos. Às vezes as crianças estão muito irritadas e eu tô fazendo o almoço, eu paro, tipo assim, coloco o arroz no fogo. Enquanto o arroz tá fazendo, eu sento ali para ler uma história com eles. Eles ficam muito mais tranquilos e 10 minutinhos que seja, sabe? Até 5 minutos às vezes. E já é uma coisa assim. Então eu acho que na maternidade a gente ter esse olhar mais sensível mesmo ali às necessidades das pessoas que estão à nossa volta, que dependem da gente, é muito importante. E às vezes você olhar para o seu dia e ver, nossa, todo dia, perto dessa hora, as crianças ficam muito agitadas e a gente sempre tem problemas. Como eu posso fazer com que esse momento seja um pouco mais tranquilo? Entende? Então isso é uma dica muito boa. E começar o almoço cedo faz muita diferença para mim. Lembrei de outra dica que eu tinha para dar aqui agora também, que é você nunca cozinhar só o que você vai fazer. Então, por exemplo, sempre que eu venho pra cozinha, que eu tenho uma oportunidade, que eu tenho um pouquinho mais de tempo, tipo hoje, eu tô um pouco mais tranquila, eu já tento adiantar alguma coisa pro lanche ou alguma coisa para uma refeição. Então, por exemplo, hoje o Fred foi no mercado, fez as compras e ele comprou carne moída. Aí eu pensei, nossa, já vou fazer um quibe e eu vou fazer agora, já deixei aqui de molho trigo pro quibe e já vou congelar para alguma refeição lá pra frente, na semana, no fim de semana, algum momento que eu precise de uma refeição pronta, mais rápida, que eu não, sei lá, amanheci me sentindo mais triste, ou amanheci me sentindo mais indisposta, tô naqueles dias, eu tenho uma refeição pronta. Então, esse é um cuidado que eu tenho com a Amanda do futuro. Isso é maravilhoso. Tenha um cuidado com você do futuro. Eu sempre tento fazer uma receita a mais, vai fazer cookie, vai fazer pão de queijo, vai fazer bisnaguinha, vai fazer seja o que for. Se você conseguir fazer um pouquinho a mais e congelar, é muito bom, facilita muito a vida da mãe. E talvez você esteja assistindo esse vídeo pensando, Amanda, mas você tá falando demais de leitura e eu não gosto de ler. Como que eu vou descansar então? E por isso eu resolvi trazer essa última dica aqui, que é tenha hobbies. E é por isso que eu estou aqui, nesse lugar, porque aqui é o meu cantinho dos hobbies. Não está tão organizado, mas eu queria mostrar pra vocês. Eu não sei explicar pra vocês o quanto eu amo ter um hobby e o quanto eu acho que você devia ter um também. Olha, meu último hobby foi crochê, porque eu comprei uma máquina de costura para eu começar a ver se eu gostava de costurar, começar com o hobby da costura. Só que o que acontece com a costura é que a gente tem que montar o cenário, a gente tem que pensar no que a gente vai costurar, tem que ter um planejamento maior e isso ocupa um tempo maior do meu dia a dia, que no caso eu não tinha. Então eu resolvi começar o crochê de novo. Eu já fiz crochê uma época da minha vida. Eu fazia amigurumis quando eu estava grávida do Noah, então eu sei algumas coisas, mas o crochê é uma coisa assim, repetitiva. Então não é uma coisa muito difícil. Se você tem alguma vontade lá dentro do seu coração, dá uma chance porque é muito bom. E eu tô fazendo uma blusa de frio para os meninos, uma para cada. Vai dar certo? Não sei. Mas assim, estou fazendo. Fiz quadriculadinho assim pro Noah, tô muito ansiosa para terminar. Depois eu vi que eu errei algumas coisas, mas a gente vai continuar até o fim. Mas por que ter hobbies é tão bom? Porque além de você conseguir criar coisas, isso de criar coisas, né, fazer as coisas assim, me deixa muito empolgada. Eu acho que isso dá uma empolgação diferente pra gente. Começar algo do zero, começar a aprender alguma coisa nova, além de fazer muito bom para os nossos neurônios, para nossa memória no longo prazo, para nossa saúde mental mesmo, é algo que a gente está fazendo com as mãos. Então, isso traz uma autoestima também, sabe? A gente olhar para uma coisa e pensar, nossa, foi eu que fiz, mesmo que não esteja perfeito, traz uma autoestima pra gente. Isso é muito bom na maternidade. Quando a gente está se doando, né, pelos outros constantemente, pela nossa família e tudo mais, quando a gente faz alguma coisa assim, por nós, assim, sei lá, vou fazer uma bolsa de crochê, vou fazer, não sei, isso nos traz benefícios muito bons ao longo prazo e a curto prazo também. E como eu falei mais cedo nesse vídeo, rolar o feed não é descansar. Por que eu falo que não é descansar? Porque quando você termina ali 1 hora rolando o feed à noite, depois de um dia cansativo, você tá mais descansada ou você tá mais sobrecarregada? É muito importante a gente analisar isso, sabe? E quando eu passo 1 hora crochetando no domingo, que é o meu dia de descanso,
quando eu termino aquilo ali, eu tô muito mais relaxada e descansada, sabe? Parece que a mente tem um período só de uma tarefa repetitiva em que a minha mente descansa, sabe? Então isso é muito bom mesmo. Ter hobbies, aprender coisas novas, traz benefícios para sua saúde como um todo. Então eu indico muito. E aí eu queria dar algumas dicas aqui para vocês. Então, o hobby da costura, você precisa ter um tempinho a mais ali para fazer. Não é um hobby que você consegue sentar e fazer em qualquer lugar, mas o hobby do tricô e do crochê você consegue fazer em qualquer lugar. Tipo assim, basta você estar com as suas agulhas, suas linhas e pronto. E uma coisa muito boa, e o bordado também, né? O bordado a gente também consegue fazer de qualquer lugar. Uma coisa muito boa do bordado, do crochê e do tricô é que você consegue fazer em qualquer lugar, você consegue fazer com pouco tempo. Então, depois do almoço não gosto muito de ler, dá pra você só sentar no sofá, fazer um pouquinho de tricô, de crochê ou de bordado. E é isso, ou dá pra você fazer no carro, enfim, dá pra fazer em vários lugares, isso é muito bom. Você não precisa ter esse tempo maior como a costura, né? Eu acho que a costura demanda um tempo e uma organização maior pra você fazer. Tem as peças de cerâmica fria também. Se você tem o costume de olhar o Pinterest, provavelmente você já viu as pessoas fazendo peças de cerâmica fria, né? Eu já fiz várias, eu amo fazer cerâmica fria. É basicamente você brincar de massinha e fazer uma coisa pra sua casa, uma decoração. Então é algo muito legal também pra relaxar a cabeça, é muito bom. Tem muitas pessoas que gostam de journaling também, né? Fazer o diário, fazer aquelas colagens, recortar coisas e colar e criar coisas. Essa parte também é legal, eu nunca fiz. Tem a aquarela também. A aquarela é uma coisa que eu amo fazer também, mas eu não sou muito boa. Mas eu gosto de fazer com as crianças, porque a aquarela desenvolve várias coisas legais nas habilidades manuais ali das crianças. Então, é um hobby que eu faço com os meus filhos. Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês. Eu fiz na última lição que eu fiz com o Noah, um tucano. A gente fez o tucano de aquarela. Esse é o dele. E esse foi o meu. Dá pra ver? Tá focando, meninas. E esse tucano a gente não tirou da nossa cabeça. A gente usou esse caderninho muito legal, esse livrinho muito legal que eu comprei pra eles, pra ensinar eles a desenhar, que chama Aprender a Desenhar. Eu acho que ele é tipo uns R$15, muito baratinho. E aqui nele ensina a desenhar várias coisas, vários animais, ó, tá vendo? E bem simples, bem passo a passo. Então, é uma coisa assim, parece que é uma coisa infantil, mas quando você vai fazendo, você fica extremamente relaxado, é uma coisa extremamente legal de fazer. E eu acho que há muito ganho quando você faz uma coisa assim com seus filhos também, sabe? Não só, lição de casa, sei lá, um devocional e tal, quando você senta e sente prazer naquilo também, sabe? Montar um quebra-cabeça, fazer alguma coisa, a criança tá aprendendo, você, sabe? É uma coisa muito legal pro relacionamento também, né? Fazer coisas que você gosta de fazer junto com seus filhos é muito legal, principalmente se seus filhos já forem um pouco mais velhos, né? O Noah só tem 5 anos, então ele não sabe tanto assim, mas aprendendo. Outro hobby também que você pode considerar são esportes. Eu amo esportes, eu acho muito legal, natação, tênis, que tem muita gente fazendo tênis hoje em dia. Eu fiz uma aula de tênis com um amigo meu, eu gostei tanto. A minha realidade hoje não cabe um esporte, eu treino em casa. Eu não consigo sair 2 vezes por semana para fazer um esporte por causa da minha realidade mesmo, crianças pequenas, enfim, muitas coisas para fazer, e a gente mora longe da cidade, né, assim, relativamente longe das coisas, então a gente não tem essa possibilidade hoje, mas é uma coisa que eu considero para o futuro. E outra coisa que eu gosto muito de levar como hobby também são os pães, a cozinha. Eu comecei a fazer bolos também de aniversário, eu comecei para fazer para os meus filhos, né, no aniversário deles, Aí eu comecei a fazer alguns para algumas pessoas da minha família também, quando elas faziam aniversário. É algo que eu gosto demais. Eu sou muito ruim de confeitar, mas o bolo sempre fica gostoso. Mas eu sou muito ruim de confeitar. Então, são coisinhas que a gente vai aprendendo aqui e ali, que no contexto geral, nossa, a gente se sente tão bem de conseguir fazer as coisas, é muito legal. E assim, não se prenda ao que eu disse aqui, aos hobbies que eu citei. No último vídeo eu tive um problema com os comentários e vocês não conseguiram comentar, mas se Deus quiser, hoje nesse vídeo você vai conseguir comentar. Comenta aqui embaixo me falando qual hobby você gosta de fazer, algum hobby que eu esqueci ali que é legal, pra dar dica até pra outras mães aí que também estão querendo começar a fazer algum hobby pra relaxar mais a cabeça. E eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, eu vou terminar o vídeo por aqui. Nos vemos semana que vem. Tchau!